Meus queridos alunos, estamos de volta após breve intervalo e agora podemos partir para a nossa atualização jurisprudencial. Mais uma vez, para mostrar para vocês o que será objeto de análise, a gente informa o aluno, né? Que aqui vamos abordar os informativos do primeiro semestre de 2023. Então nós vamos até o 1098, que eu estou gravando a aula no dia 23 de junho, era o último informativo do Supremo disponível até ontem à noite. Nem sei hoje de manhã, não olhei, né? Charles, informativo do STJ até o 779. Esse aqui eu olhei ontem e teve novidades interessantes. Eu até vou trazer um julgado aqui para vocês. Renato, você vai trazer para a gente tudo? Todos os informativos do primeiro semestre? Não. Só para o aluno entender qual é o trabalho de atualização, todo informativo eu já vou copiando e colando num arquivo que eu tenho. Logicamente, eu copio apenas a parte penal, processual penal e legislação especial. O arquivo, Charles, já está, sabe com quantas páginas? Primeiro semestre, 72 páginas de julgados. Aí você fala assim, Renato, você vai trazer para a gente, então, essas 72 páginas dos informativos aí do primeiro semestre de 23? Não dá, né, pessoal? Então, o que eu procurei fazer, eu fiz uma leitura de tudo e eu tentei trazer para vocês aquilo que me pareceu mais interessante. Porque, às vezes, você lê um julgado, mas pode ser um julgado que ainda não seja uma jurisprudência muito consolidada. O aluno tem que ter esse cuidado, porque às vezes o aluno lê um julgado e fala assim, olha, os tribunais mudaram de orientação. Peraí, mas será que é a decisão de uma turma do Supremo ou do plenário? Será que é uma decisão da quinta turma do STJ ou da terceira sessão? Então vocês vão perceber que eu acabei priorizando decisões dadas em controle concentrado de constitucionalidade pelo Supremo e, no caso do STJ, em decisões que levaram à criação de teses. Você sabe que hoje, né, já não é tão comum assim, Charles, que o Supremo e o STJ elaborem súmulas. Né? Pense nisso. Qual foi a última súmula que você viu dos tribunais superiores em matéria criminal? Tem muito tempo, porque hoje os tribunais preferem fazer o que é muito mais comum, elaborar teses. Então o Supremo, ora elabora teses em repercussão geral, o STJ, ora elabora teses em recursos especiais repetitivos. E esse foi o meu principal foco aqui. Vamos lá? Senhores, na tela, aliás, isso aí, ó, só para quem ainda não conhece, costumo mostrar para os alunos, ó, esse livrinho aqui, ó, que é exatamente nesse sentido. O Manual de Jurisprudência Criminal, que é um livro de leitura rápida, tá, pessoal? São 586 páginas. E qual é o detalhe do livro? O livro é exatamente isso. Ele vai trazer todas as súmulas criminais do STF, do STJ e todas as teses em repercussão geral e recurso repetitivo. E também as decisões do Supremo em controle concentrado, ADIs, ADCs, ADOs e ADPFs. E o legal, pessoal, dividido o livro em 4 capítulos: direito penal, processo penal, execução penal e legislação criminal especial. Aí eu separo todas as decisões, todas essas teses e comento em 1 página, 2 páginas no máximo, tá? Então um livro de leitura obrigatória é um livro que você lê no final de semana, véspera de uma prova, vale a pena, porque a gente sabe como que as bancas gostam de cobrar essas teses. Vamos lá? Primeiro julgado interessante: violência doméstica e familiar e desnecessidade ou não de designação de audiência para ratificação de representação anteriormente oferecida. Senhores, vamos dar um exemplo aqui, ó. Vamos imaginar um crime de ameaça, tá? A ameaça, Charles, pode voltar comigo, prevista lá no Código Penal, é crime que depende de representação. 147, parágrafo único.
Então eu briguei com a minha esposa e resolvi ameaçá-la. Falei assim, ó, nunca mais apareça aqui, senão eu vou matá-la. Tá aqui, ó. Você quer ver o revólver? Vou matar você se você voltar aqui. Ameaça. Representação. Ela oferece representação contra mim. O problema aqui, nos casos de violência doméstica e familiar, está no artigo 16 da Lei Maria da Penha. Parece até que a semana de atualização é só sobre Lei Maria da Penha, né, Charles? Vai vendo aí como que é uma lei diariamente trabalhada pelo Congresso e pelos tribunais superiores. Artigo 16 vai dizer o seguinte: nas ações penais públicas condicionadas à representação, e aí eu gostaria que você pensasse, para facilitar a sua compreensão, no exemplo da ameaça. Então, nas ações penais públicas condicionadas à representação, de que trata esta lei, lembre-se, tá, pessoal, rapidinho aqui, que a decisão dos tribunais superiores que transformou em crime de ação penal pública incondicionada é apenas a lesão corporal leve. O aluno acha, se estudou isso errado, ele acha que todo crime envolvendo violência doméstica e familiar contra a mulher, obrigatoriamente será de ação penal pública incondicionada. Não, os tribunais superiores não decidiram isso. O problema, pessoal, é que o artigo 88 da Lei dos Juizados passou a exigir representação para lesão leve e culposa. E aí o 41 da Lei Maria da Penha afastava a aplicação da Lei dos Juizados. Ora, e agora? Como é que eu resolvo isso? Cuidado, a decisão, ação penal pública incondicionada, é apenas para lesão leve. Outros delitos, como, por exemplo, a ameaça, continuam sujeitos à representação, ainda que praticados nesse contexto de violência doméstica familiar contra a mulher. Beleza? Compreendido isso, podemos avançar. Só será admitida a renúncia à representação em audiência perante o juiz, em audiência designada com essa finalidade, antes do recebimento da denúncia e ouvido o MP. Qual era o problema que vinha acontecendo? Pense no exemplo, pessoal, porque o exemplo é sempre a chave para a sua compreensão. Eu ameacei minha esposa. Nunca mais apareça aqui, senão eu vou te matar. Tá vendo aqui, ó? Minha arma de fogo já está prontinha esperando você voltar aqui. Ela vai à polícia e representa contra mim. O que estava acontecendo, Charles? Brasil afora. Quando esse processo chegava em juízo, com base no artigo 16, alguns juízes estavam marcando uma audiência. Então, alguns juízes estavam marcando uma audiência para que esta mulher, em caso a minha esposa, ratificasse a representação que ela havia oferecido anteriormente. Eu te pergunto, será que a lei, no artigo 16, estabeleceu essa obrigatoriedade? Será que o artigo 16 foi criado para isso? Para que a mulher em juízo ratificasse a representação? Não, definitivamente não. E os próprios tribunais já vinham reconhecendo isso há muitos anos, Charles. É óbvio que eu não preciso exigir da mulher uma ratificação em juízo. Para que existe o artigo 16, Charles? Para tentar minimizar um problema que acontece no dia a dia dessa violência. E qual é o problema, Charles? Eu ameacei minha mulher. Ela representou contra mim. Aí o que acontece? Eu vou lá nela de novo e falo assim, ó, você representou contra mim? Ah, é? Você representou contra mim? Você tá maluca? Você tá maluca? Volta lá na polícia e pede para se retratar dessa representação. Isso acontece toda hora, pessoal. E aí qual é o problema? Nós, polícia, juiz, Ministério Público, precisamos saber se essa retratação dela é voluntária ou se ela está sendo constrangida a tanto. É nesse ponto que surge o artigo 16. Ou seja, a lei estabelece que eu devo fazer a audiência quando houver anterior manifestação de retratação por essa mulher. Então, senhores, no meu exemplo, a minha esposa representou contra mim.
Precisa ser marcada essa audiência? Não. Nós já vamos tocar para a audiência de instrução. Agora muda o exemplo. A minha esposa representou contra mim. Uma semana depois, ela volta na delegacia. Ô, doutor delegado, doutora delegada, né, a gente falou sobre isso. Ô, doutora delegada, eu voltei atrás. Eu quero me retratar da representação que eu havia oferecido contra o meu marido pelo crime de ameaça. Pronto. É aqui que entra o 16. Leia-se. Havendo manifestação de retratação dessa mulher, o juiz deverá marcar uma audiência, exatamente para analisarmos se essa retratação seria voluntária ou não. É dentro desse contexto, pessoal, aliás, algo que já era reconhecido pelos tribunais superiores há muitos anos, desde 2011, que finalmente o STJ vai elaborar uma tese. Tá aqui, agora em 23, março de 23. É a tese de repetitivo fixada no tema 1167. A audiência prevista no 16, acabei de mostrar para vocês, tem por objetivo confirmar a retratação e não a representação. E não pode ser designada de ofício pelo juiz. Sua realização somente será necessária caso haja manifestação do desejo da vítima de se retratar trazida aos autos antes do recebimento da denúncia. Então, senhores, tese linda, maravilhosa, fixada pelo STJ, que agora vai espancar qualquer controvérsia sobre a matéria. Caminhamos. Opa! Já está aparecendo uma atualização sobre Lei Maria da Penha. Mas vejam, é diário isso, pessoal. Né? Quem atua no âmbito criminal sabe disso. De 10 audiências hoje, 4 por tráfico, 3 por violência doméstica e assim por diante. Vamos em frente, Violência doméstica familiar contra a mulher e possibilidade de aplicação de pena de multa isoladamente, se acaso prevista de forma autônoma no preceito secundário do tipo penal imputado. Maestro, como assim? Maestro, para quem não conhece, é o nosso diretor de estúdio, também conhecido como Charles do cafezinho, tá? Ele que prepara o melhor café dos estúdios aqui do Brasil. Senhores, aqui nós temos um outro problema e uma outra tese fixada pelo STJ recentemente, que tem a ver com o artigo 17. O artigo 17 da Lei Maria da Penha, ele vai vedar a aplicação, nos casos de violência doméstica familiar contra a mulher, de penas de cesta básica ou outras de prestação pecuniária, bem como a substituição de pena que implique o pagamento isolado de multa. Colegas, qual é a razão de ser do 17? A razão de ser, ela é muito bem trabalhada por colegas que atuavam nessa seara de violência antes da entrada em vigor da Lei Maria da Penha. Pois é, eu lembro quando a Lei Maria da Penha entrou em vigor, Charles, a gente começava a dar os primeiros passos em cursos preparatórios. Eu comecei a dar aula aqui em São Paulo em 2006. Já tem um tempinho, né, mas, né, até assusta isso aí, né? E, Charles, eu lembro assistindo uma palestra de uma delegada falando sobre a Lei Maria da Penha e me marcou quando ela explicava o 17. E aí ela explicava o 17 no seguinte sentido. Antes da Lei Maria da Penha, qual era a realidade? 2 agressores no fórum, tá? Um sentado aqui e outro do outro lado. Antes da Lei Maria da Penha, quando, né, a depender do caso, aplicávamos a lei dos juizados especiais criminais a essa forma de violência. Os 2 agressores conversando, esperando a audiência. E aí? Você bateu na sua esposa? Ah, é minha companheira. Você bateu nela? Bati. Mas você bateu quanto? Aí um falava assim, eu dei nela 4 cestas básicas. Aí o outro falava assim, mas então você bateu pouco, cara, né? Eu dei na minha 10 cestas básicas. Charles, isso aí, que parece até piada, sempre foi alvo de críticas veementes. Por quê? Porque você transformava essa violência gravíssima em cesta básica.
E aí, a depender do caso, você permitia que uma pessoa rica agredisse sua esposa, porque bastaria o quê? Pagar uma cesta básica ou pagar uma pena de multa isoladamente. A novidade trazida pelo STJ, ela guarda relação com crimes em que a multa é cominada de maneira alternativa. E aí, pessoal, qual é o melhor exemplo? A ameaça de novo. Geralmente, Charles, a pena de multa, pode olhar no Código Penal, ela vem combinada de maneira cumulativa. Então, sei lá, se você pegar aqui, ó, só para não mentir para vocês, ó, se você pegar o crime de furto, lá no 155, o legislador estabelece o quê? Pena de reclusão de 1 a 4 anos e multa. Aqui não, aqui é ou. E aí o que o STJ analisou? Será que nesses casos em que a pena de multa vem combinada de maneira alternativa, seria possível que nesse caso ela fosse aplicada isoladamente nos casos de violência doméstica e familiar contra a mulher? Colegas, o que a lei estabelece com uma redação absurdamente clara? Não é possível a aplicação do pagamento o quê? Isolado de multa, ainda que o tipo penal em questão preveja a multa de maneira alternativa. Esse entendimento agora consta de mais uma tese de repetitivo fixada pelo STJ. Vejam, ó, agora, semana passada praticamente, acho que foi divulgada no último informativo aí, é a tese no tema 1189. A vedação constante do 17, acabei de mostrar para vocês, obsta à imposição, nos casos de violência doméstica e familiar contra a mulher, de pena de multa isoladamente. Aqui o detalhe importante, ó. Ainda que prevista de forma autônoma no preceito secundário do tipo penal imputado, que é exatamente o que acontece, ó, no caso do crime de ameaça 147 do Código Penal. Beleza? Fique atento então a essa tese. Vamos em frente. Constitucionalidade da prisão especial concedida a pessoas com diplomas de ensino superior. Colegas, a prisão especial ela é mais um daqueles resquícios, né? É mais uma demonstração muito evidente do quanto o nosso direito penal e processual penal é o quê? Seletivo, né? Quem é que é condenado no Brasil? Reflita sobre isso. Quem é que é recolhido à prisão? Quando esse alguém é preso, será que ele fica preso mesmo numa cela? Ou arrumam para ele uma localidade separada, né? É dentro desse contexto que vai surgir a prisão especial. Ela está prevista onde? No artigo 295 do Código Penal, de Processo Penal, perdão, que vai dizer que serão recolhidos a quartéis ou à prisão especial à disposição da autoridade competente quando sujeitos à prisão antes de condenação definitiva. Charles, cuidado com isso. A prisão especial, ela não é uma modalidade de prisão cautelar. Ela, na verdade, é uma maneira diversa de se cumprir a prisão cautelar. Quando eu digo que alguém tem direito à prisão especial, a ideia é que este alguém, quando preso cautelarmente, preventiva, temporária, ele não ficará custodiado no mesmo local que os demais presos, tá? Então, se você pensar numa cidade como São Paulo, geralmente você tem uma delegacia para preso especial. Ah, Renato, mas e se não tiver um local para presos especiais? Só tem uma delegacia na minha cidade. A lei prevê que, nesse caso, você deverá colocá-los em celas separadas. Presos comuns do lado de cá, presos especiais do lado de cá. Aliás, é só fazer a leitura, ó, o 295 está aqui na tela para vocês, e faça a leitura comigo de seus parágrafos. Primeiro, a prisão especial consiste no quê? No recolhimento em local distinto da prisão comum. Ah, mas e se não houver um estabelecimento específico? Ele será recolhido numa cela distinta do mesmo estabelecimento.
Maravilha? A novidade, pessoal, e certamente você deve ter ouvido falar, ela versa sobre o inciso 7º, porque o Código de Processo Penal dá prisão especial para os diplomados por qualquer das faculdades superiores da República. Eu gravava, acho que agora, no final de maio, ou começo de junho, uma aula sobre isso. E eu até brincava com os alunos, né? Quando você se formou, lembra? Quando você recebeu aquele canudinho na colação de grau? Eu lembro, Charles, que a minha grande alegria, e assim, para ser bem sincero, eu formei pela UFMG, mas eu não fui um dos melhores alunos, para assim, ser bem gentil. Aí quando eu peguei o canudinho, e falei assim, cara, que legal, agora pelo menos eu tenho uma certeza na vida, eu terei direito à prisão especial. Pois é, Supremo Tribunal Federal acabou com isso aí. Por quê? O Supremo Tribunal Federal declarou a inconstitucionalidade do inciso 7º. Charles, o interessante sobre a decisão do Supremo é que ninguém duvida que essa outorga de prisão especial a diplomados, ela é absurda. Porque, cá para nós, o fato do cidadão ser diplomado, eu sou formado em Direito, o Charles é formado em Rádio e Televisão, isso não nos transforma melhor que uma pessoa que não é diplomada. É tão simples quanto isso, filho. Talvez ela não esteja diplomada, não tenha sido diplomada, porque ela não teve as mesmas oportunidades que eu tive. Então, por que eu devo ter direito à prisão especial? Isso é óbvio, já. Então, o que o Supremo fez foi jogar para a torcida, porque hoje o Supremo tem uma imagem tão ruim que, às vezes, ele profere algumas decisões para ganhar alguns aplausos junto à sociedade. Agora, a verdade é a seguinte, o Supremo deveria ter ido muito mais além. Ele deveria ter declarado a inconstitucionalidade não apenas do inciso 7º, mas de vários outros incisos aqui exibido para vocês. Quer ver um exemplo interessante que eu comentei na aula? A sala de Estado Maior. Quem tem direito à sala de Estado Maior? Juízes, promotores, advogados e defensores. Pô, acaba com isso, cara. Quem tem que ficar separado dos demais presos é alguém que, de certa forma, atua no âmbito criminal. Pô, eu não vou colocar um policial junto com uma pessoa do PCC. Eu não vou colocar um promotor de justiça junto com o integrante do Comando Vermelho. Agora, se você é um advogado, nunca atuou na seara criminal, se você é um juiz, nunca atuou no âmbito criminal, haveria algum óbice aí a colocação no mesmo local? Decisão do Supremo nesse sentido. Tá aí na tela para vocês. O Supremo, então, reconheceu no julgamento da ADPF 334 que é inconstitucional, é incompatível com a Constituição, por ofensa ao princípio da isonomia, a previsão contida no inciso 7. Quer dizer, foi muito econômico o Supremo, deveria ter ido muito além, porque ele declarou apenas a inconstitucionalidade do inciso 7º, quando deveria ter abolido toda e qualquer prisão especial e principalmente a sala de Estado Maior. Então o Supremo disse que é incompatível esse dispositivo, que concede o direito à prisão especial até decisão definitiva a pessoas com diploma de ensino superior. Legal? Não vou fazer a leitura do restante para economizar o nosso tempo, mas basta você pausar e fazer a leitura aí no seu material. Próxima decisão. Inconstitucionalidade. Vejam vocês, né, pessoal? Eu estou fazendo referência a teses em repetitivo e fazendo referência a decisões em controle concentrado. Tá aí uma DPF. Vamos em frente. Constitucionalidade do poder de requisição da Defensoria para instaurar inquérito policial. Essa aqui, meu amigo, eu tenho certeza que será cobrada em prova, porque o examinador vai tentar confundi-los. Charles, a Defensoria Pública, já fui defensor por 3 anos e meio, sempre falo para o aluno, carreira maravilhosa, só vai te trazer coisas boas. Agora, uma coisa eu sempre aviso, só faça o concurso se você tiver vocação. Porque você fala assim, Renato, eu quero ser promotor de justiça, eu quero ser juiz federal, mas eu não tenho vocação.
Será que o salário de R$28 mil vai me dar um conforto para exercer a função? Às vezes, Charles, você não tem vocação, mas o salário compensa essa falta de vocação. Defensoria, eu sempre falo isso, que eu já tive lá, meu amigo, salário não paga se você não tiver vocação. Eu adorava ser defensor, eu me encontrei por ali, né? Agora, tem colegas que não gostam de defender criminosos. Eu lembro de um amigo meu que teve problema com isso, aí foi até bom, né, porque eu adorava a parte criminal, ele preferia a cível. E aí falou, Renato, quer trocar? Você fica só no crime, eu fico só no cível. Falou, graças a Deus, né? Deixa eu ficar só aqui no crime. Ah, Renato, você gostava tanto, por que você saiu? Eu saí em 2005, porque, e não vou ser hipócrita não, porque a condição de trabalho era muito ruim e a remuneração também era muito ruim, tá? Então acabei saindo. Hoje melhorou demais. Hoje eu fico até muito feliz de ver isso, porque eu vejo vários colegas que já fazem um concurso da defensoria para ficar, porque a remuneração é boa, a estrutura melhorou demais. E realmente tem que ser isso, né, Chá? Deveria ser a mesma remuneração, juiz, promotor e defensor, porque aí o cara faz o concurso de acordo com a sua vocação. Vamos lá, ó. Primeiro ponto, pessoal, a defensoria pública tem poder de requisição? Essa é a minha primeira pergunta. Eu estou falando sobre poder de requisição. Eu ainda não falei sobre inquérito policial. Tem ou não tem? Na época em que eu era defensor, Manaus, Juiz de Fora, Rio e Belo Horizonte, eu poderia requisitar documentos de instituições? Pode ficar comigo, Charles. Senhores, é óbvio que sim. A lei de regência já dá à defensoria esse poder. Tá? A Lei 80, Lei Complementar 80/94. E é óbvio que o defensor precisa ter esse poder de requisição. E por quê, Charles? Colegas, a pessoa mais humilde, ela sequer tem, em muitos casos, um documento de identidade. Eu lembro quando eu era defensor, você falava assim, olha, cadê o documento do INSS? Ela fala assim, quem? Quem? Documento de onde? A pessoa nem sabe o que é aquilo, pessoal. Então você, como defensor, precisa ter o poder de requisição porque ele é um instrumental necessário para você se desincumbir das suas funções. Beleza? Isso, aliás, já havia sido decidido pelo Supremo no ano passado, na ADI 6860. Olha lá, versando sobre Mato Grosso, fortalecimento da moldura da defensoria, poder de requisitar documentos e informações, razoabilidade, instrumento para viabilizar a sua missão, concretização de direitos fundamentais, teoria dos poderes implícitos. Então, Charles, o que vai cair na sua prova? A defensoria pública tem o poder de requisitar documentos e informações? Sim. Agora, será que a Defensoria Pública tem o poder de requisitar a instauração de inquérito? Não. Aí não, pessoal. E aí não por quê? Primeiro porque o Código de Processo Penal só confere esse poder de requisição à autoridade judiciária, algo que é muito questionável à luz da garantia da imparcialidade do sistema acusatório, e ao Ministério Público. Perceba que a requisição, o poder de requisição, não é dado à Defensoria Pública, e nem deveria ser, já que a Defensoria ela não exerce um papel ativo na persecução penal. O seu papel, como o próprio nome já diz, é mais um papel de preservar e resguardar a defesa técnica. É dentro desse contexto, então, pessoal, que você enxerga a decisão dada pelo Supremo na ADI 4.346, agora em março de 23. O que o Supremo decidiu? Está aí na tela. É inconstitucional. Norma estadual que confere à Defensoria o poder de requisitar a instauração de inquérito policial. Eu não vou fazer a leitura para a gente economizar tempo, mas eu deixo uma observação importante. A Defensoria Pública não pode requisitar, porque requisição traduz uma ideia de obrigatoriedade, de ordem, de comando. Mas isso não significa dizer, Charles, que o colega defensor
representando os interesses da vítima, possa atravessar o quê? Um requerimento. Então, eu tô lá como defensor público. Uma pessoa necessitada me procura. Ô, doutor, tudo bem? O senhor é defensor público? Doutor, eu tô te procurando porque eu caí num golpe de pirâmide. Eu fui enganado por alguém. Será que o senhor pode pedir à polícia para instaurar um inquérito? O que eu, como defensor, poderei fazer? Eu posso requerer, eu posso fazer um requerimento para a instauração do inquérito representando os interesses do ofendido, mas eu não posso requisitar sua instauração. Tranquilo? Então cuidado com isso aí, porque certamente vai cair em prova para confundir os colegas. Senhores, só para a gente finalizar e só para invadir um pouco o tempo, né? Possibilidade de TCO ser lavrado por integrantes da polícia. O termo circunstanciado de ocorrência está lá na lei dos juizados especiais criminais e também está lá previsto na lei de drogas. Sempre se discutiu se ele poderia ou não ser lavrado pela polícia administrativa, pela polícia militar, porque havia quem dissesse que ele só poderia ser lavrado por quem? Pela polícia judiciária, pela polícia civil ou federal. O Supremo Tribunal Federal já há alguns anos vem dizendo que pode. Aí eu cito a ADI 3.807, cito a decisão dada na ADI 5637 e a novidade, agora de 23, é mais uma decisão proferida nas ADIs 6245 e 6264, em que o Supremo fixou a seguinte tese, abre aspas, o TCO não possui natureza investigativa, podendo então ser lavrado quer pela polícia judiciária, quer pela polícia administrativa. Então o dispositivo deixa claro que não há nenhum óbice à lavratura do termo circunstanciado pela nossa querida Polícia Militar. Maravilha? Renato, e aí, conseguiu exaurir todos os informativos? Perceba que não, mas também é aquela ideia, né, Charles? A gente não apenas lê as decisões, mas a gente também tem que explicar exatamente para facilitar a sua compreensão. Finalizamos com 32 minutos. Espero que você tenha gostado. O nosso canal de comunicação é pelo Prof. Renato Brasileiro, lá no Instagram. Então, se você puder, agradeceria de montão se você pudesse me encaminhar aí uma foto, uma crítica, uma sugestão, um elogio, se tiver, dizendo que a aula foi boa, que a aula foi ruim, porque a gente sempre busca melhorar a qualidade da nossa atividade para trazer mais e mais conteúdo para vocês. Para quem não conhecia o G7 Jurídico, agora você teve um aperitivo, né, pessoal? E você tem, então, a oportunidade de se juntar a nós. Agora, em agosto, salvo engano não, dia 1º de agosto, é uma terça-feira, terão início as aulas do segundo semestre. Você pode olhar no site e verificar o curso que mais atende aos seus interesses. Intensivo anual, são 37 aulas de processo penal, MP Magis, são 24 aulas de processo penal, com essa, aqui qualidade que você percebeu. Então, junte-se a nós, tenho certeza que você não vai se arrepender. Eu agradeço ao Charles pelo excelente trabalho de gravação, estamos apenas começando no dia de hoje, e agradeço a vocês pelo carinho, pela atenção, pela paciência. Fiquem todos com Deus, um forte abraço e até a próxima. Tchau.